E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos à questão 19, né, que a gente vai estar fazendo hoje. Mas, gente, por favor, se inscreva nesse canal, queridão. Você me acompanha, por favor, se inscreva, ative o sininho para você receber todos os meus vídeos, beleza? Questão de número 19 se trata de questão de MDC. O que configura uma questão de MDC? Três palavras, três ideias. Geralmente ele divide, distribui, tá? Ele não deixa sobras. Segundo, sempre no maior ou menor número. E ele forma grupos. Olha só, vou te mostrar esses itens nesse enunciado. A professora dispõe de 1.200 folhas, né? Então, folhas. Ela tem 1.200 folhas de sulfite, sendo 600 brancas brancas, 600, 420 amarelas, e as demais verdes. As demais verdes, se eu tenho um total de 1.200, eu tenho 600 brancas, 420 amarelas, as verdes são o que falta para 1.200, beleza? Então, portanto, 180. Aqui tem o que? As minhas 1.200 folhas. Ela quer formar blocos. Esses blocos são os meus grupos. Lembra que eu falei para você grupo? Cada um deles com o mesmo número de folhas e na maior quantidade possível. Lembra que eu vou dividir tudo e eu vou ter o mesmo número? Maior quantidade possível sempre é uma dica importante de MDC, de modo que não sobre folha alguma, ou seja, eu não sobrar folhas, eu dividi tudo. Sabendo que cada bloco só pode ter folhas de uma só cor, o maior número possível de blocos. Quando podem ser feitos blocos, significa grupos. Grupos é o resultado do meio. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar um B de branco. São 600 brancas. A vou colocar de amarelo. Amarelo são 420. E vou colocar um V de verde, que é 180. Lembrando que isso aqui são folhas. Você faz o MDC de folhas, você vai ter folhas no final. Gente, como funciona o MDC? O número que você colocar aqui, ele tem que dividir os três ao mesmo tempo. Quando isso não acontecer, seu MDC finalizou. Então, por 2, sempre números primos. Por 2, aqui dá 300, aqui dá 210 e aqui dá 90. Tudo é par por 2. 150, 105, 45. Critério de divisibilidade do 3. Quando você soma os seus algarismos e dê um número que está na tabuada do 3, é divisível por 3. 1 mais 5 mais 0 é 6. 6 está na tabuada do 3. 1 mais 5 mais 0, 6. E o 6 está na tabuada do 3. E 4 mais 5 é 9. E o 9 está na tabuada do 3. Então eu sei que todos esses números são múltiplos de 3. Então coloco 3 aqui. Aqui vai dar 50. Por 3 aqui vai dar 35. Por 3 aqui vai dar 15. Outro critério de divisibilidade, quando o número termina em 0 e 5, ele é automaticamente divisível por 5. Então aqui vai dar 10, aqui vai dar 7
e aqui vai dar 3. Eu não tenho nenhum número que divida ao mesmo tempo, 3, 7, 10, então finalizou. Se você fez o MMC de folhas, aqui só pode ser folhas. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5, 60. Então você tem 60 folhas. E aqui, gente, são os seus grupos. Perfeito? Que o exercício chamou de blocos. E como que eu leio esse nosso MMC? Então, eu tenho 3 blocos de 60 folhas, 7 blocos de 60 folhas e 10 blocos de 60 folhas. Mas, lembrando que aqui sempre vai ser a sua quantidade. Aqui os seus grupos e ali a sua quantidade, né? Como ele quer o número total de blocos, é só você somar, né? 10 mais 7, 17, mais 3, 20. 20 blocos. Perfeito, gente? Então, se você for ver bem, né? 20 blocos vai ser a sua alternativa B. Beleza, gente? Alternativa B. Então, uma questão super de boa, né, de MDC. Lembre-se, o MDC ele forma grupos, o MDC no maior número possível, menor número possível, ele não sobra restos, retalhos. Tudo bem? Faz o MDC. Se ele quiser a sua quantidade, é o número daqui. Se ele quiser os seus grupos, é o número daqui. O número daqui são as folhas. E o número daqui são os seus blocos. Beleza, gente? E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, tinha me esquecido na questão de número 19 para falar para vocês ir na descrição que lá vai estar o link da prova, o link do gabarito, o meu telefone e as questões escritas, tudo bem? Mas vamos lá, questão de número 20, se trata de uma questão de MMC, né? Existem questões de MMC de encontro e existem questões de MMC que ele me dá um determinado número e ele separa isso de modos diferentes, que no caso é a clássica questão da caixinha do MDC, do MMC. A biblioteca de uma escola recebeu determinado número de livros. Olha lá, ó. Determinado. Eu não sei, questão da caixinha. Que precisam ser catalogados e para facilitar o serviço, esses livros serão empilhados de modo que cada pilha fique com o mesmo número de livros. Na execução da tarefa, percebeu-se que cada pilha poderia ter, ou seja, 3 formas diferentes de eu fazer isso. Ou eu poderia formar pilhas com 12, ou eu poderia formar pilhas com 16, ou eu poderia formar pilhas com 18. E que qualquer que fosse a opção, não ficaria fora livro nenhum das pilhas, se o número total de livros recebidos pela biblioteca é inferior a 150. Beleza? Eu já tenho o meu número. Eu sei que ele é o quê? Ele é inferior, então ele é menor que 150. Tá bom? E pergunta o número de pilhas, né, de grupos de pilhas que podem ser feitas com 16 livros em cada uma delas, em cada pilha. Então eu vou fazer o MMC de 12, 16, 18, pegar o resultado, dividir por 16, porque ele quer saber quantas pilhas de 16 livros que eu posso fazer. Simples, rápido e tranquilo. Então, ó, 12, 16 e 18, né? Fazer o MMC. Lembrando que MDC, que nem você viu no vídeo anterior, é diferente. MMC, qual que é o intuito? Aqui embaixo tá 1, tá? Então, todos são pares, então eu vou fazer por 2, né? Dá 6, 8,
9. Por 2 ainda, que o 6 é múltiplo de 2. 3, 4, 9. Depois por 2, 3, 2, 9. Depois por 2, 3, 1, 9. Depois por 3, 1, 1, 3. Depois por 3, 1, 1 e 1. Viu? O intuito do MMC é aqui ficar 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. E 48 vezes 3 já dá 144. Nós vamos aqui, 48 vezes 3. 24 vai 2, 144. Então, eu encontrei que a minha quantidade de livros nessas pilhas foram 104. Foi 144. Foi 144 livros. Mas ele falou que ele vai formar pilhas com 16 livros cada. Ele quer saber quantas pilhas poderão ser feitas. Então você vai pegar o seu 144, né? Vai dividir por 16. Perfeito? Gente, então vão dar 9, né? Aí você tem que saber a tabuada do 16, por isso é importante você saber a tabuada. Então 4, 5, 9, 14. Então deu para eu formar 9 pilhas de 16 livros. 9 pilhas. Perfeito, gente? 9 pilhas. Então, se a gente for ver, né? 9 vai ser a nossa alternativa D. D de jeans. Então, bem tranquilo, né, gente? Faz o MMC 12, 16, 18, encontra 144. E como que ele queria formar pilhas de 16 livros, pega o 144 e divide por 16. Beleza? E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para mais uma questão, né? Questão de número 21. Por favor, não deixe de se inscrever neste canal, tudo bem? De curtir, de compartilhar, é muito importante. E lembrando que, questão 21, eu coloquei aqui algumas informações, mas é um gráfico em pizza, então baixe a prova para você ver esse gráfico em pizza. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil as informações, beleza? Gráfico de tabela com porcentagem, muito lindo, vamos lá. No arquivo de um escritório, os documentos estão organizados em pastas de cores azul, vermelho, branco e cinza, né? A cinza nós temos X, a azul temos 2x, a cor branco é 108, vermelho 24, beleza? Aí o gráfico apresenta algumas informações sobre o número de pastas de cada cor presente no arquivo. Sabe-se que o número de pastas azuis, as pastas azuis, é o dobro do número de pastas cinzas, beleza? Azul ele representou por 2x e cinza é x. Tudo que está ao lado de uma letra é 1 se não tiver nada. Então aqui realmente está o dobro daqui. E que o número de pastas dessas duas cores juntas, cinza e azul, são 45%. Beleza. Gente, se aqui, somando aqui, dá 45%, perfeito? Aqui, porque você tem que entender em porcentagem o seu total sempre é 100%. Se você sabe que aqui é 45, para 100 falta quanto? 55%. Beleza? Aí ele fala o seguinte: do número total de pastas de arquivo nessas condições, do número de pastas azuis, ele quer as nossas azuis. Beleza.
Eu sei se eu somar isto aqui, né? Porque a soma disso vai ser igual a 55%. A soma disso, gente, é 132. Perfeito? E esse 132 vai ser igual a 55%. Tá? Mas ele quer as nossas azuis. Se eu sei que 1x mais 2x é 45, se eu pegar o meu 45, perfeito? E dividir por 3, que é o total de x, aqui vai dar 1, 5, 15. Ou seja, a cada 15% eu tenho um x. Se ele quer o meu azul são 2x. Se cada x é 15, o azul vai ser 30%. Então, eu vou ter o quê? Duas grandezas. Eu vou ter a minha grandeza porcentagem e a minha grandeza quantidade. Quanto que é as passas azuis? As passas azuis são 2x. E se cada x é 15, as azuis só podem ser 30%. Quanto que é isso? Eu não sei. Mas o exercício nos fala que 132 passas foi igual a 55%. Ou seja, eu caio numa regra de 3, em que você vai fazer o quê? Você vai fazer um quadrado no x, uma bolinha, aí você sempre faz a pergunta em relação ao x. Se 55% é 132, 30% é menos. Então, portanto, bolinha no menor. Então, vamos lá. O que você colocou bolinha, você vai colocar em cima. X igual 30 e 132 sobre 55 que você não colocou bolinha. O que eu vou fazer? Vou simplificar por 5 esses números, tá? Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 11. Aí, olha só, critério de divisibilidade do 11. Quando você soma as extremidades e dá um número do meio, esse número é divisível por 11. 2 mais 1, 3. 3 não é o do meio? Então é divisível por 11. Então, aqui por 11 dá 1 e aqui por 11, gente, vão dar 12. Perfeito? E 12 vezes 6, né, que são os números que sobraram, vai ser igual a 72. Beleza? Ah lá, 72 é a nossa alternativa E. Essa eu vou explicar um pouquinho, foi mais complicada do que de MMC e MBC, né? Ele falou que nós tínhamos cinzas, azul, branco e amarelo. O cinza, azul, branco e vermelho. Vermelho era 24, branco 108, azul 2x, cinza 1x. Ele falou pra mim que o cinza e o azul representavam 45%. Se você tem um total de 100% e cinza e azul é 45%, o que falta para 100 é justamente esses dois. Portanto, 55%. E ele falou para mim, aí ele queria saber a azul. A azul eu representei em 3x. Se eu somo isso, é 45. Aí eu peguei 45 e dividi por 3 para eu saber qual é a porcentagem de cada x. Então dá 15, então cada x é 15. Se ele cria um azul, eu criei uma regra de 3. 30% que é o azul, porque ele é representado por 2x, é quanto? E eu tinha referência do que? Se eu somasse branco e vermelho, é igual a 55. Então, 132 é igual a 55%. Fiz a regra de 3 e encontrei 72. Beleza, gente? Um grande abraço, até a próxima e valeu!